quero convidar aqui o operador Rony Borges, ele vai estar orando pelo preletor dessa noite. Convido também o nosso amado pastor Gamaliel para já se posicionar e nós vamos entregar agora a vida do ministrante nas mãos do Senhor. Fique à vontade para ouvir a palavra de Deus. Senhor, para os irmãos, soberano Deus e eterno Pai, nesta noite nós já queremos te agradecer, Senhor, por tudo quanto o Senhor já fez em nosso meio. Pai querido, muito obrigado por tudo, Senhor, e agora é a hora, Senhor, que nós esperamos ouvir, Senhor, a Tua palavra, ouvir a ministração, Senhor, ouvir o que Tu tem a revelar aos nossos corações, ao nosso entendimento. Pai querido, aqui está o pastor Gamaliel, ele, Senhor, que está na incumbência de ministrar-nos, Senhor, a Tua palavra, que o Senhor possa usá-lo de maneira extraordinária, que o Senhor possa abrir as faculdades mentais, Senhor, do conhecimento, do entendimento, e tudo aquilo que o Senhor já colocou em seu coração, que venha, Senhor, estar ligado ao nosso também, para que possamos te exaltar e te glorificar. Ser conosco, ser com teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, graça e paz, boa noite. Amém. Deus nos abençoe. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele, pela sua infinita misericórdia, nos concede a estarmos aqui nesta noite e ter nos dado a graça de poder achar graça aos olhos do pastor Wesley e sermos desafiados a estarmos aqui compartilhando com os irmãos desta campanha de um tema muito, mas muito, por mim,
acarinhado. Que no meu bacharel em teologia, o tema de defesa do meu curso foi adoração. Então hoje acredito que nós vamos ter mais uma aula de adoração do que propriamente. Então é um tema que me chama muita atenção, e incendeia o meu coração falar sobre adoração. E a proposta da campanha é mais desafiadora ainda, quando é preparar um altar de adoração, edificar um altar de adoração. Isso é bastante rico. E como falou aqui o pastor Wesley, eu sou Gamaliel, casado com Thalita e pai da Radassa. Eu sou natural de um país chamado São Tomé e Príncipe. Provavelmente você não tenha ouvido, mas eu sou de nacionalidade cabo-verdiano e estou aqui no Brasil, aqui na cidade de Iguaí, única e exclusivamente pela direção e propósito de Deus, que são melhores e maiores que os meus. E eu estou aqui e muito feliz porque estou conhecendo mais uma parte do corpo de Cristo. Isto é bastante importante. Mais uma parte daqueles que comigo irão morar no céu. Então, uma coisa preciosa, já começaram a dividir este conhecimento desde aqui de baixo, né? Isto é importante, que quando nos vemos lá de cima, você vai poder dizer: olha, te conheci na Iguaí. Que coisa perfeita vai ser naquele dia. Então, nessa noite, eu quero conversar sobre atitudes verdadeiras de adoração para com um Deus vivo e verdadeiro. E parece que o Senhor, Ele tende a fazer algumas coisas diferentes. Ontem eu estava em um determinado lugar, pastor, e enquanto eu estava preparando para pregar naquele lugar, o texto que eu estava estudando, alguém me mandou uma mensagem, do nada mandou uma mensagem, e era aquele texto que eu estava estudando para pregar. E quando eu cheguei aqui, o texto que eu vinha para nós pensarmos nesta noite, refletirmos nele, o irmão me antecedeu, falou aqui. Eu acho, Deus, isso é muito lindo. Então abra comigo a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista João, capítulo 4, a partir do versículo 20. Espírito de Deus. Diz assim a palavra do Eterno Senhor: então, diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não se importa se você adora ao Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquilo que adoram. Nós adoramos com conhecimento, ou seja, Jesus dizia: nós, os judeus, conhecemos aqui ou que adoramos, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adoram deste modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Senhor, obrigado pela tua palavra. Uma vez mais, clamamos a ti que o Senhor ilumine
Queremos sair daqui, Senhor, conscientes de que edificar o nosso altar de adoração é uma questão de urgência e que nós precisamos, sim, nos posicionar. Fale conosco, queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Sabe que um determinado explorador, um homem que explorava preciosidades em meio a uma densa e quase impenetrável selva na região alta da Amazônia, ele procurando ganhar mais tempo, pediu que os seus serviçais, aqueles que carregavam as suas bagagens, acelerassem os passos, não parassem em momento algum, porque ele queria encurtar a viagem. E ele exige, dá uma ordem a eles, que não parassem e continuassem de forma incansável, forçando-os a caminhar a um ritmo muito acelerado. 2 dias sem parar. Ao terceiro dia, aqueles homens, imbuídos deste senso de rapidez, eles bloqueiam e param simplesmente. E eles travam, sentam-se de lado da bagagem que estavam carregando, totalmente esgotados. Mas aquele homem vem, irritado: levantem, andem, eu quero que vocês caminhem, eu tenho pressa. Mas eles recusaram a levantar. Aquele homem, muito chateado, quase que a vontade era pegar uma vaga e ver se aqueles homens conseguissem levantar, mas eles resistiram e não levantou. No final das contas, aquele homem irado, ele se dá por vencido e chama aqueles chefes, aqueles serviçais, e pergunta: por que me desobedeceram? Aí o homem que era responsável por aqueles servos disse simplesmente para aquele senhor: eles estão esperando que a sua alma alcance o seu corpo, porque a carga era muito pesada. Parece que houve um desajuste entre a alma e o corpo. Sabe que isso, essa pequena história, esta pequena ilustração retrata e de que maneira realidade espalhada por muitas igrejas e muitos cristãos nos nossos tempos. Sabe, cristãos cansados de uma frenética atividade religiosa. E nesta frenética atividade religiosa, eles necessitam de parar para ver se a alma alcança o seu corpo. Sabe que nesta sua atividade religiosa, eles, como Maria, ou na verdade como Marta, eles estão fatigados com tanto serviço espiritual, mas como Maria, eles estão necessitando sentar aos pés do Senhor em uma reverente adoração, porque o que Deus espera de nós não é tanto movimento externo, não é tanto fazer sem a precaução de aprender, de sentar, de adorar. A grande nossa preocupação nos tempos de hoje é fazer, e o Senhor quer é que nós adoremos o seu nome. É que todo fazer sem adorar é perca de tempo. Só que não adorar sem fazer. Nós precisamos equilibrar. Sabe, é que a adoração parece que deixou de ser
para a igreja do tempo presente, esta igreja que eu costumo dizer egoísta e pragmática dos dias de hoje. A adoração deixou de ser a principal ênfase da igreja. A igreja hoje está preocupada em apelar às necessidades não cristãs. E para isso se descobre um lema. O lema é que vale tudo para agradar o não cristão. Vale shows, vale piadas, vale apresentações mirabolantes, vale comédia, vale um bocado de coisa para agradar o não cristão. Parece que a única coisa que não vale é a pregação bíblica da sã doutrina e a adoração de coração a um Deus que é vivo e verdadeiro. Eu confesso para vocês que quando eu vi esse tema, eu falei, uau, tem alguém pensando como eu. Adoração é aquilo que aquece o coração de Deus. Meu irmão, sabe qual é o problema de nós queremos simplesmente fazer tudo para agradar o não cristão? O grande problema é que se nós transformarmos os nossos cultos em show de variedades de coisas, é que inevitavelmente nós estaremos minimizando o valor da verdadeira adoração e fragilizando o altar da adoração. Consequentemente, o altar fica oco. E sabe quando algo é oco? Sabe para o que presta? Para nada. Para confundir, para ilusão de ótica. Eu e você, nós precisamos saber que a adoração não se encaixa num culto destinado a entretenimento do não cristão. Porque a adoração, meu irmão, ela tem um foco em Deus, então ela não faz sintonia com uma atmosfera que o homem é o centro. Meu irmão, minha irmã, se eu e você não despendermos atenção para entender de que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensarmos, Ele é digno de toda adoração, e nós negociarmos este princípio e tirar ele do foco central das nossas reuniões, nós não estaremos adorando, ainda que possamos estar cantando, ainda que possamos ter música, ter bons músicos, ainda que possamos ter pessoas que Pavarotti perde feio, que Celine Dion perde feio, não conseguiremos tocar o coração de Deus. Sabe, o objetivo da igreja não pode ser fazer o não cristão se sentir confortável. A adoração não pode fazer o não cristão sentir confortável. Pelo contrário, ele precisa sentir exposto ao seu pecado, a dobrar diante de Deus em arrependimento e voltar em fé para o Senhor. Mas se nós tentamos deixar ele confortável, ele vai dizer: a minha vida está boa demais, então eu não preciso me arrepender, porque eu até gosto daqueles irmãos, eles me deixam tão tranquilos. Só que, e aí? Quem está sendo adorado? Quem está sendo realmente exaltado? Sabe algo bastante importante? É que a adoração é a alma e o coração de tudo aquilo que nós somos. Sabe que se existe uma definição para crente ou para o cristão, a minha definição que eu gosto mais é aquilo que Paulo fala em Filipenses 3:3. Ele vai dizer simplesmente que uma definição para cristão seria: nós, os que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo.
do seu Filho. O cristão verdadeiro é aquele que adora a Deus e que gloria no Filho de Deus, ou seja, a adoração é dar a Deus a honra que lhe é devida. A despeito de quem está à minha volta, eu quero é Deus, eu quero dar a Deus. Porque se não for para adorar, por que eu nasci? Cantaram aqui nessa noite. Se não for para adorar, por que estou aqui? Eu quero te adorar. Te adorar. Nós precisamos entender que foi para adorar que Deus nos colocou nesse lugar. Por isso adorar não podemos negociar os princípios da adoração. O adorar é aquilo que precisa nos fazer acordar todos os dias, colocar os nossos pés no chão todos os dias, sair da nossa casa todos os dias. O senso que nós precisamos ter de vida é adorar, é dizer a Deus: a minha vida é tua. Como cantou o saudoso irmão Lázaro: a minha vida é do Mestre, Jesus retornava a Galileia depois de um tempo de ministração na Judeia. E neste percurso Jesus passa agora perto de uma vila de Sicar, em Samaria. E Jesus, durante a sua caminhada, ele teve sede. E ele para junto ao poço de Jacó. E ali agora está simplesmente um dos mais preciosos discursos de Jesus. Ele encontra uma mulher. Jesus, embora sendo Deus e também sendo homem, ele sente sede. E ele pede a esta mulher: dai-me de beber. Aquela mulher se espanta. Ela simplesmente fica surpresa. E em sua surpresa, ela pergunta para Jesus: peraí, como é você, um judeu, pede a mim 12 indicativos? Ela diz para Jesus: primeiro, eu sou mulher; segundo, eu sou samaritana. E você não tem vergonha? Quase que ela diria para ele: não tem vergonha na cara? Que está pedindo para mim uma água? Eu, uma mulher, e ainda mais samaritana. Sabe o que Jesus faz? Por isso eu digo que o discurso é perfeito. Jesus, percebendo a confusão que estava na mente dela, ele troca o discurso. Aquilo que era simplesmente uma água para matar a sede física, Jesus transforma agora numa água de necessidade para uma salvação, uma água da vida, uma água para a eternidade. Jesus simplesmente
oferece para ela, se apresenta para ela como uma necessidade física, mas traz para ela uma solução para a eternidade. Jesus diz para ela: se você soubesse com quem você está falando, você trocava. Em vez de eu te pedir água, você me pediria água. Ela simplesmente fala: uau, então me dá logo água. Mas quando Jesus percebe que ela pede água, agora ela está pedindo água da vida, o que ele faz? Ele diz: bom, vamos consertar algumas coisas, porque a adoração, o altar de adoração precisa estar consertado. Para ser uma adoração que Deus recebe, o altar precisa estar em ordem. Jesus começa a dizer: vamos lá, para você ter essa água, primeiro vai chamar o teu marido. Obrigado, Rubens. O primeiro é que o verdadeiro adorador, a adoração começa em casa. Ele diz para ela: vai para casa, traz a família. Aqui à frente com o microfone é muito fácil. Lá em casa, os verdadeiros adoradores começam lá de casa. Só que ela chega para Jesus e fala assim: peraí. Que conversa é essa? Chamar quem? Marido. Consertar primeiro a casa. Ela fala: bom, surpresa, você me descobriu. Como se ela dissesse assim: você me pegou agora. Porque realmente Jesus sabia que essa mulher casou 5 vezes. E agora ela estava com alguém que ela não estava casada. Essa mulher entende uma coisa perfeita que Jesus está dizendo para ela: ei, o altar de adoração para que ele recebe não pode ser bagunçado. O altar precisa ter a definição do céu. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão todos uma só carne. Aí, como ela não tinha argumento para Jesus, ela muda a conversa agora. Ela vai com uma conversa de debate. A conversa que ela quer agora é o lugar de adoração. Porque ela não tinha mais discurso para ele. Ele disse para ela: olha, vamos fazer o seguinte. Ele chega e fala, ou ela chega e fala para ele: olha, diz uma coisa, por quê? Porque vocês afirmam que o lugar, olha a preocupação da mulher, o lugar, qualquer coisa com o nosso tempo, qualquer semelhança com o nosso tempo, da preocupação do exterior, do estereótipo, não é mera coincidência, é o coração do homem relutando com a necessidade de se arrepender e se voltar para Deus. Se preocupar com o lugar. Jesus falou para ela: vocês vão para Gerizim, mas lá vocês não sabem o que vocês estão adorando. Nós, os judeus, nós conhecemos. Vocês não conhecem, mas vocês adoram. Nós conhecemos, estamos adorando. Mas agora vai chegar um tempo que o lugar pouco importa. Sabe, Jesus está dizendo para ela simplesmente assim: nem Jerusalém, nem Gerizim, o lugar não importa. Embora, meu irmão, Gerizim tinha um templo dos samaritanos que fora destruído séculos antes do embate dela com Jesus. Mas esse templo jamais fora reconstruído. Mas os samaritanos sempre adoravam naquele lugar. Agora os judeus, por sua vez, tinham seu templo em Jerusalém. E lá para eles era um lugar, sim, de adorar. Só que Jesus quebra, de certa forma, um grande dilema de Deus. É que ele está procurando alguém que não adora ele pelo lugar, não posterior, mas em espírito
e em verdade. Vamos chegar mais à frente sobre isso. Sabe o que Jesus estava simplesmente ensinando a essa mulher? É que as nossas ações, as nossas atitudes e as nossas palavras, elas constroem a adoração. Não é o lugar, mas são as nossas palavras, são as nossas atitudes, são as nossas orações, são isso, é isso que constrói a adoração. Por isso que o altar somos nós, porque nós é que construímos a adoração. Mas agora, para que essa adoração construída, produto de um coração arrependido, é essa adoração que Deus recebe. Mas toda a construção, fruto de um orgulho, da soberba, Deus não recebe. Ainda que o templo seja suntuoso, Deus não está lá. Mas pode ser um pequeno lugar, ou pode nem ter 4 paredes, como eu, em muitas oportunidades da minha terra, cultuava debaixo de árvore, mas ele estava lá, porque a adoração era produzida fruto de um coração arrependido, de uma vida transformada, que se voltava para ele arrependimento. Jesus estava ensinando 2 grandes lições para esta mulher. A primeira lição, Jesus estava separando aquilo que eu chamo de fundamentalismo. Jesus estava simplesmente separando aquilo que era problema dos extremos. Sabe que ele simplesmente depara com um extremo que eu chamo de heresia entusiástica, porque ele chega para a samaritana e diz: vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. E simplesmente outro extremo, que era ortodoxia estéril, que ele fala: para nós os judeus, nós conhecemos muito. Sabe qual é o problema da igreja do século 21? São esses 2 extremos. Uma heresia entusiástica, e do outro lado, uma ortodoxia estéril, que não gera vida. Nenhum nem outro gera vida. Repara o que Jesus diz para esta mulher: vós, samaritano, no 22, adorais o que não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas no 24 ele vai dizer: porque Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Sabe, meu irmão, é que a adoração produzida pelos samaritanos era vital, animada, era ardente, era elétrica na sua intensidade. A despeito da destruição do seu templo no Monte Gerizim, um século antes de Jesus, não perturbou o coração daquela mulher, nem do seu povo. Eles adoravam mesmo assim. Eles adoravam, ainda que adoravam aquilo que não conheciam, mas estavam adorando. A bem da verdade é que até os dias de hoje, um bom número, obrigado, muito bem. Aí agora, olha, eu ia acabar mais cedo, mas agora que eu colocaram aqui a ventoinha, eu vou um pouquinho mais na frente. Então vamos lá. A despeito do zelo pela adoração deles, Jesus simplesmente fala algo que machuca o coração dessa mulher. Ela diz: vocês adoram o que não conhecem. Ou seja, Jesus diz para ela: o selo da sua adoração é marcado pela ignorância. Olha só, Jesus diz: vocês adoram o que não conhecem. Mas ele estava coberto de razão, até porque os samaritanos eles não aceitavam toda a lei e os profetas como a palavra inspirada. Os samaritanos ocupavam e respeitavam
estavam só os Pentateucos. Mas, contudo, ainda só nos Pentateucos tinham alguns textos de bastante relevância que gerou no coração deles o desejo de adoração e da espera do Messias, como o texto de Gênesis 3:15, por exemplo, e como o texto de Deuteronômio 18:15, que simplesmente são textos proféticos acerca da vida do Messias. Tanto assim é que, embora só com o Pentateuco, quando Jesus falava ao término do discurso de Jesus com aquela mulher, qual foi a decisão dela? Ela partiu para a cidade. Qual foi o discurso dela com o povo dela? Venha comigo, venha ver um homem que falou tudo o que eu ando fazendo. E a conclusão dela é: será este porventura o Cristo? Repara que, a despeito dela ter só o Pentateuco, havia uma luz no coração dela que haveria de vir um Cristo. Então os samaritanos não estavam de todo perdidos. Eles estavam sim esperando um Cristo, embora estavam adorando o que não conheciam. Então todo o seu entusiasmo estava fundamentado em uma heresia. Mas agora, de uma outra parte, também tinha um outro problema. É que os judeus do tempo de Jesus, com a exceção dos saduceus, eles reconheciam todo o Antigo Testamento como mensagem inspirada pelo Senhor Deus. Mas agora, eles não reconheciam Jesus como Senhor, como Messias, como enviado de Deus. Eles tinham conhecimento, eles tinham verdade, eles tinham uma ortodoxia rígida, mas era estéril, porque não gerava vida. As pessoas não eram transformadas. Sabe que, embora a adoração deles era simplesmente fundamentada numa revelação de Deus, a devoção deles era fria, era morta, era sem vida, chegava a ser hipócrita. Tanto assim é que Jesus, no Sermão do Monte, chamou-lhes de hipócritas, porque todo o seu saber não os transformou em verdadeiros adoradores. E os outros que não tinham saber adoravam no espírito, mas com deficiência na verdade. Sabe, meu irmão, minha amada irmã, é que esses versículos nos mostram quão necessário é nós unirmos esses dois pressupostos, espírito e verdade, para que o nosso altar de adoração seja edificado para a glória do Senhor Deus. Se nós não tivermos esses dois pressupostos juntos, caminhando em paralelo, o nosso altar pode estar fragilizado. Repara, algo bastante sério é que nós podemos sim estar adorando de lábios e o nosso coração longe, quando nós pendemos para um lado ou para o outro, ou só a verdade, ou só o espírito, ou só o ativismo, ou só a ortodoxia. Nós precisamos ponderar. Mas aí a pergunta que se põe é: como resolver este caso? Como nós, a igreja do tempo presente, podemos sair deste imbróglio? A solução é uma. Está no verso 24. A Bíblia diz no verso 24: porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Primeira solução:
Adorar em espírito. O termo espírito do versículo 24 não se refere ao Espírito Santo, mas se refere ao espírito humano. E o espírito humano traduzido é simplesmente o interior de cada um de nós, o verdadeiro ser de cada um de nós, a consciência de cada um de nós. Então a verdadeira adoração que nós precisamos prestar ao Senhor não é uma questão de aparência, não é uma questão de lugar certo, não é uma questão de uma hora certa, não é uma questão de um ritual certo, não é uma questão de uma vestimenta certa. A adoração que o Deus procura em cada um de nós é um coração arrependido, voltado para Deus, um coração aquebrantado, um coração que respeita o Senhor, um coração que tem o Senhor como um Adonai, um coração que não tem Deus como aliado. Sabe qual é a nossa grande problemática no dia de hoje? É que a igreja do século 21 quer Deus como aliado e não como Senhor. Aí você pergunta para mim, pastor, qual é a diferença entre ter Deus como aliado e ter Deus como Senhor? É que ter Deus como aliado, a glória é dividida. Ter Deus como Senhor, a glória é exclusiva dele. Ter Deus como aliado, você faz seus planos e pede Ele para abençoar. Ter Deus como Senhor, Ele faz seu plano e você caminha nele. Ter Deus como aliado, você dita para Ele o que Ele precisa abençoar você. Agora, ter Deus como Senhor, como Adonai, é você fazer, ainda que contra a sua vontade, o que Ele quer que você faça. Só que a igreja do século 21 não está preparada para isto. Por isso o altar está fragilizado. Por isso você tem crente que o pastor se disciplina, o cara sai da igreja. Se o pastor chama atenção, o camarada desvia. Não está preparado. O altar, na verdade, não está pronto. Repare aqui algo bastante importante. É uma questão de coração arrependido. É que gera um altar verdadeiro de adoração. Paulo vai dizer no livro de Romanos capítulo 1 e versículo 9 que ele serve a Deus em espírito. Salmista diz: bendizei, ou bendize minha alma ao Senhor, escreve Davi, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que há em mim é uma questão existencial, é uma questão do ser. Adoração é uma questão do ser. A adoração que Davi dá ao Senhor é a sua vida profunda. Meu irmão, minha irmã, 4 requisitos básicos para que eu consiga edificar um altar de adoração. Primeiro, você precisa estar espiritualmente vivo. Para edificar um altar de adoração, você precisa estar espiritualmente vivo. Sabe por quê? Porque se não passar pelo novo nascimento, você não está pronto para adorar. Só o novo nascido consegue encontrar o caminho da adoração. Só aquele que verdadeiramente nasceu
da água, nasceu do Espírito, teve um novo nascimento produzido pelo Espírito Santo de Deus, esse sim pode caminhar em adoração. Sabe por quê? Porque o homem que não é espiritual, as coisas espirituais é loucura para ele. Como ele vai adorar um Deus que ele não vê? Como ele vai adorar se ele não conhece? Sabe aqui, os incrédulos, eles não têm estrutura para receber o Espírito de Deus. Por isso não tem como eles formularem adoração. Falta-lhes a capacidade para reagir a verdades espirituais. Sabe aqui a transformação que acontece no novo nascimento, a transformação do nosso interior, é isso que vai produzir a adoração. A salvação que você tem em Cristo Jesus é um pré-requisito para você ser um verdadeiro adorador. Segundo, o seu coração deve estar focado no Senhor. Sabe o que isso quer dizer? É que você precisa contemplar a Deus o tempo todo. O tempo todo. Sabe uma coisa? Davi vai dizer: Senhor, tenho-te sempre a minha presença. Sabe? É nós controlarmos os nossos passos a partir da consciência de que Deus está vendo todo o nosso movimento. É nós entendermos que a cada passo nosso, os olhos do Senhor estão acompanhando. E para isso, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos meditar na palavra de Deus, nós precisamos falar da palavra de Deus, nós precisamos andar com a palavra de Deus. Sabe, meu irmão, meditar na palavra de Deus, contrário daquilo que a meditação oriental nos ensina, que é nos esvaziar. Meditar na palavra de Deus é nos encher dela. Paulo vai dizer que tudo que é bom, que é puro, tudo que lembra a Deus, é isso que precisa encher a nossa vida. E meditar na palavra de Deus, nós precisamos estar cheios de Deus em todo o tempo. Só que a igreja desse tempo perdeu esta visão de meditar. Consequentemente, nós temos uma adoração superficial. Nós temos pensamentos cristãos superficiais. Só que é um grande problema com a superficialidade do cristão. É que a superficialidade engessa o cristão. E o cristão engessado, ele não experimenta o mais profundo de Deus. Terceiro, o seu coração, para produzir ou para edificar um altar do Senhor, ele precisa ser dedicado integralmente a Deus. Sabe o que isso quer dizer? Repara o que Davi vai dizer no Salmos 86. Salmo número 86, o verso 11 e 12, Davi vai dizer: dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o meu coração. Sabe, meu irmão, a adoração surge de um coração que não é dividido. A verdadeira adoração surge de um coração que não se ocupa com distrações. Um altar de adoração que agrada o coração de Deus, ele não é dividido, ele não se alimenta do pecado e alimenta da adoração. Ele é um coração 100% consagrado a Deus. Ele é um coração que não é dividido em momento algum. Tanto assim é que Jesus dá um pré-requisito para um coração de um verdadeiro adorador, sobre um dilema. Jesus diz assim: quando você vier adorar, no livro de Mateus capítulo 5, quando você vier adorar, e se passar na sua mente que há um irmão ou uma irmã que tem algo contra você, deixa ali a sua oferta,
vai se consertar, depois venha para adorar. Sabe por quê? Porque toda distração, toda divisão interrompe a sua adoração. Mas ela é que pisou no meu pé. Vai lá consertar, depois venha adorar. Porque não é todo movimento que Deus aceita. Porque Ele diz que Ele procura verdadeiro. Se Ele procura verdadeiro, é porque tem um bocado de falso. E um pré-requisito, Ele está dizendo: olha, se seu coração está dividido, se sua mente está partida, vai consertar e volta. Agora o último, para um verdadeiro adorador, que adora em espírito, é que você precisa cuidar constantemente com o seu pecado. Sabe, Filipenses capítulo 13, versículo 3, Paulo define que o verdadeiro adorador é aqueles que adoram a Deus em espírito. Ou seja, o Espírito Santo precisa energizar a nossa adoração. É o Espírito Santo que precisa nos dar força. A adoração não é um movimento em que eu potencializo. A adoração parte de mim pela presença do Espírito Santo em mim. É Ele que gera. Não sou eu que patrocino. Porque eu não conheço o coração de Deus, mas o Espírito que está em mim, Ele conhece o coração de Deus, e é Ele que patrocina a adoração. Só que onde há pecado, Ele não habita. Por isso eu preciso cuidar, para que Ele controle realmente a minha vida. Sabe, o que nos impede de adorar em espírito, em uma palavra: ego. O ego nos impede de adorar em espírito. Sabe por quê? Porque ego fala de abrir mão, fala de abrir mão dos meus interesses, fala de abrir mão dos meus destaques, fala de abrir mão do meu nome, fala de abrir mão da minha vontade. Jesus disse simplesmente contra o ego: Senhor, passa de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Deus aceitou a adoração de Jesus, mas Deus pede também que, além do Espírito, nós adoremos Ele em verdade. E adorar em verdade está muito claro, é auto-evidente que uma adoração é verdade, é simplesmente uma resposta em tudo que é verdadeiro acerca de Deus. E João 17 vai dizer: santificai-vos na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Uma adoração, ou um altar de adoração, da qual Deus se agrada, é uma adoração, é um altar que é fundamentado pela palavra de Jesus. É uma palavra de entendimento. Porque o salmista vai dizer no 47:7: cantai louvores com entendimento. Por isso nós precisamos cantar a palavra, orar a palavra, porque é isso que vai nos ajudar, nos aplumar naquilo que o Senhor espera de nós como altar de adoração. Sabe, meu irmão, Deus não será honrado quando nós adoramos a Ele diferente daquilo que Ele é. Foi aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana: vocês adoram o que não conhecem, por isso não é recebido. Deus não é adorado por aquilo que Ele não é. É da mesma forma que Deus não é adorado quando nós interpretamos de forma errada a sua palavra.
um altar de adoração que verdadeiramente leva louvor e glória ao Senhor, é um altar produzido por uma consciência de um entendimento apropriado da sua palavra, com uma interpretação correta da sua palavra. É indispensável para que tudo aquilo que a gente faça, em nome do Senhor, para a glória do Senhor, seja recebido pelo Senhor e o nome dele seja adorado. Meu irmão e minha amada irmã, um verdadeiro altar de adoração genuíno une espírito, une verdade. No momento em que nosso espírito se eleva em louvor ao Senhor, como resposta daquilo que Deus é para nós, daquilo que Deus tem feito por nós, não há nenhuma recompensa pelo êxtase ignorante ou indiferença à infidelidade doutrinária. É como também não há nenhum tipo de recompensa ou benefício em nós aprendermos verdades de forma fria e aplicá-la friamente à nossa adoração. Deus quer que a gente entenda que o espírito, o entusiasmo precisa ser misturado com a verdade da sua palavra e gerar em nós. Quando você for edificar o seu altar, abra comigo agora a sua Bíblia. Eu quero que você faça uma autoanálise. Livro de Hebreus. Eu nem sei por que você tem a sua Bíblia fechada. Você não fecha a Bíblia quando a gente prega, não. Hebreus capítulo 10 e o versículo 22. Eu vou terminar dando aqui algumas dicas. Hebreus está entre Gênesis e Apocalipse. Ajudou? Pronto, já viu como eu sou gente boa, que até ajuda você. Hebreus capítulo 10 e o versículo é o 22. Vamos ler ele pausadamente. Primeiro, diz assim: quando nós formos edificar o nosso altar de adoração, ele diz: aproximemo-nos com, primeiro, sinceridade do coração. A primeira autoavaliação que você precisa fazer é se você está sendo sincero quando você vai ao Pai. Veja se você está sendo sincero. Nós necessitamos pedir ao Senhor que nos ajude a ignorar todas as distrações e nos fixar de forma sincera naquilo que nós estamos a fazer para o Senhor, nos concentrar nele, sinceros. Segundo, em fé plena, em plena certeza de fé. Segundo, estou vindo por fé. Primeiro, eu estou sendo sincero. Segundo, eu estou sendo movido por fé. É fé em Cristo que está me levando a erguer o meu altar de adoração. Outras coisas, é fé em Cristo. Nós devemos aproximar-nos a Deus e descansar em Deus por Deus, não por mais nada. O escritor aos Hebreus, ele é categórico. Embora nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, nós temos muita conjectura em torno do livro de Hebreus. Alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é Pedro, outros dizem que é Priscila, outros dizem que é Apolo, mas vamos ficar com a palavra de Deus. Simplesmente assim está bom. É a palavra de Deus. Então, Pai, ele diz que nós precisamos vir com fé. Terceiro, com o coração purificado de má consciência. Um coração purificado. Isso fala de humildade.
Não esqueça, primeiro, nós estamos vindo sincero. Segundo, nós estamos vindo com fé. Terceiro, nós estamos vindo com humildade. Sabe uma coisa? É que muitas das vezes nós queremos chegar diante de Deus como: ó, Senhor Deus, eu cheguei, hein? Está me vendo aqui ou não? Eu cheguei. E não tem ninguém mais que eu aqui, Jesus. Percebe eu? Pois é, essa forma é errada de chegar. A forma correta de chegar é com humildade no coração, dizendo para o Senhor: sou pecador, perdoe meus pecados, preciso da tua misericórdia, usa-me se for essa tua vontade. E quarto e último, o texto continua dizendo: lavado o coração com água pura. Sabe, isso fala de pureza. Isso fala de pureza. Nós devemos confessar e abandonar os nossos pecados. Precisamos vir para a presença do Senhor puros. É por isso que todos os dias nós precisamos edificar o altar ao Senhor. Edificar o altar não pode ser um episódio na nossa vida. Precisa ser um estilo de vida nosso. Eu costumo dizer: quem não tem um altar no seu quarto não está preparado, ou não está preparado para apresentar um altar na frente da congregação. Você compreendeu? Meu irmão, minha irmã, um altar edificado exige tudo isso de nós. Você possa pedir ao Senhor: me instrua no Espírito e na verdade, para que o altar produzido pelo Teu Espírito Santo em mim seja aprazível ao Senhor, e que todo movimento que eu faça seja voltado para o Teu coração, e que o Senhor receba um sol maior para mim. Eu quero te ensinar uma canção. Quando você estiver no seu altar, eu acho que eu vou tocar, porque ela tem mais nota meio esquisita aí, só para não te atrapalhar. Esse é o meu desejo, Senhor, de honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor, meu Senhor. Toma meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faço o teu querer em mim. Você já pegou agora que vai tocar.
apresentações. Cadê o irmão da bateria aqui, irmão? Oferece teu altar ao Senhor, irmão. Entrar no seu altar, entregar o seu altar ao Senhor. Convida ao Senhor. Feche os seus olhos. Diz ao Senhor assim: esse é o meu desejo. Oferecemos a nossa vida diante do Senhor como sacrifício vivo de louvor. E que o Senhor ache em nós verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e verdade. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas.
e acenda a nossa adoração, porque o prazer em nosso coração é te adorar. Receba cada dia, Senhor Jesus. Deus, será cada dia o adorador pelo qual tu tens um propósito, a qual tu tens um prazer, a qual o Senhor pode expressar. Tu és meu filho amado, que eu tenho prazer. Deus, nós queremos que o Senhor nasça em nós verdadeiros adoradores nessa noite. Deus, sobre nós, derrame sobre nós tua presença, tua presença, tua presença. Derrame sobre nós, derrame sobre nós, derrame sobre nós. Enche-nos, 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 enche-nos. Senhor, vem sobre nós, enche-nos, enche-nos sobre nós, enche-nos, Senhor. Queremos mais de ti. Amém, irmãos? Por glória. Eu ficava aqui a noite toda, pastor. Aleluia. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida, a família e o ministério do pastor Gamaliel Filho. Para muitos aqui é a primeira vez, né, que está ouvindo ministrar. E Deus, Ele tem usado poderosamente o seu povo, os seus profetas, os seus ministros nessa geração. Você captou a mensagem aí, as 3 pedras de hoje? Amém? Amém. Ontem nós estávamos conversando após o culto, que a gente tem um pós-culto aqui, a gente fica um pouquinho, e nós falamos que das 12, nós não fizemos 12 dias de campanha, fizemos 7. Falei, meu Deus, como é que vamos chegar lá? E até ontem Deus tinha ministrado 6 pedras. Amém? E nós falamos, temos 2 dias apenas para Deus ministrar mais 6. Você pegou 3 para hoje? Significa dizer que tem mais 3 para amanhã. Meu Deus! O que deve conter no teu altar de adoração? Quais são as pedras que você precisa usar para edificar? Não pedras que já não servem para o seu altar, mas as pedras para a edificação, para a estruturação do teu altar. Deus tem ministrado ao seu povo, cada dia de uma forma diferente, mas o Deus que ministra é o mesmo, e o Espírito Santo que age em todos é o mesmo. Então que você possa ser usado pelo Senhor em todo o tempo, adorar ao Senhor em todo o tempo, não é dependendo da situação que eu estiver, da condição que eu estiver, em todo o tempo. Amém? Que Deus abençoe a sua igreja. Eu quero agradecer aos visitantes. A essa altura eu já não sei mais o nome de muita gente. Então, para não errar, para não falhar contigo, que Deus te abençoe. Um beijo em seu coração. Sinta-se abraçado pelo Senhor. Pastor, um beijo em seu coração também. Que Deus possa continuar usando cada vez mais e mais. E o corpo de Cristo segue caminhando. Amém? Amanhã, às 19 horas, teremos o encerramento dessa campanha. Estará ministrando conosco o pastor José Marques, do Ministério Sião, ali de Iguaibi, né, a sede do Ministério Sião aqui em Iguaí. Eu vou pedir aos irmãos que cheguem um pouco antes. Os irmãos têm chegado sempre depois das 7. Até hoje o trabalho era tolerável, mas amanhã não. Amém?
se você chegar aqui 10 para 7, 7 horas a gente começa. Porque dá vontade de ir um pouco além, já são 9 e um pouquinho mais de 9 e 10 ali. E para a gente não esticar muito, você precisa chegar cedo também. Amém? Vamos quebrar essa cultura de chegar depois do culto começar. Vamos começar o culto todos juntos. Amém, irmãos? Amém. Então que Deus te abençoe grandemente. Fique de pé. Levante suas mãos em nome de Jesus. Aqui tem alguns irmãos que estão sentados. Amém? Estenda suas mãos para os céus. Faz a tua oração de agradecimento ao Senhor. Pode orar. Aumente o som da tua voz e ore ao Senhor. Deus querido, nós queremos te agradecer por este dia, por este sexto elo, Senhor. Meu Deus, sabemos que o Senhor ainda tem mais por fazer. Mas muito obrigado, Senhor, pela fala de hoje aos nossos corações. Muito obrigado pela glória derramada. Muito obrigado pela glória manifestada em nossas vidas neste lugar, no dia de hoje. Senhor, somos gratos a Ti por cada irmão que aqui esteve presente, que contribuiu para este culto. Somos gratos a Ti, Senhor, pela vida do pastor, Senhor Jesus. O Senhor trouxe nessa noite para, de uma maneira extraordinária, falar aos nossos corações. Que essa semente, Senhor, possa ter encontrado fertilidade em nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, crescer, desenvolver em Ti a nossa perfeita adoração ao Senhor. Pai, abençoamos também, Senhor Jesus, a vida dos visitantes nessa noite. Ó Deus, aqueles que te servem e os que não te servem também. Que o Senhor possa derramar a Tua glória sobrenatural. Pai, leva-nos em paz ao nosso lar. Ó Deus, com segurança, como o Senhor nos trouxe à Tua casa. Continue este culto ministrando em nossos corações, em nossa casa, como o Senhor tem batido na tecla aqui todos esses dias, que a adoração, a verdadeira adoração, o altar de adoração tem que começar na nossa casa. Que o Senhor possa ministrar em nós ainda essa noite, ainda essa madrugada, e que amanhã possamos estar juntos aqui mais uma vez, para glorificarmos ao Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua casa, a tua vida e a tua família. Você vai dizer amém. Aplauda o Senhor. Vai debaixo da bênção em nome de Jesus. Agradecemos também ao nosso amado irmão Rubem pela disponibilidade de hoje. Que Deus continue honrando grandiosamente em nome de Jesus. Vai em paz.